atraiu pra ti. Com precioso sangue, o Senhor perdoou a mim. Na amplidão dos astros, na beleza da criação, vejo expressões da graça, do amor que me transformou. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou pra te conhecer, Jesus. Plena e sublime graça de Jesus, puro Salvador, que habitou entre nós. A verdade que me salvou. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. E a parte que eu mais gosto, que diz assim: e no fim da vida, quando a última hora chegar, ouvirei tua doce voz, Senhor, e pela graça aos céus irei. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus. Para encerrar, a igreja vai declarar: eu sou livre. Mais uma vez, obrigado, Jesus, por poder participar desse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe hoje aqui para te adorar. Em teu nome nós oramos. Amém. Agora, Deus também vai nos dar a graça de ouvir da sua palavra. E eu também quero chamar a nossa atenção. Parece que a gente fica com
cosquinha no ouvido, né, para não querer às vezes ouvir a palavra do Senhor, ou ansioso por dizer, puxa, já estou atrasado. E uma outra coisa, o celular é muito menos importante, né? Na verdade ele não tem importância alguma diante da palavra de Deus. Então cale o seu dedo, né, e diga, Senhor, eu vou fazer um voto, eu não vou olhar para o meu celular, a não ser se for na Bíblia que está no celular, tá? Então vamos ouvir a palavra, porque é um privilégio. Algumas igrejas no mundo não têm essa liberdade, nós temos um lugar bonito, agradável e com um pastor abençoado, que é o pastor Naaman, que vai nos ensinar nessa noite. Então, pastor Naaman, por favor. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Os filhos e as filhas de Deus, digam amém. Amém. Diga assim comigo agora, Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. E Ele está nesse lugar. Amém, amém. Graças a Deus. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler no capítulo 13, a partir do versículo 33, e vamos ler também a partir no capítulo 14 até o versículo 10. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Senhor, nós nos reunimos aqui neste lugar, nesta noite, e pedimos que o Senhor nos ajunte, que o Senhor mesmo nos reúna, e que os teus propósitos e teus planos para nossas vidas
se tornem mais claros nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, porque nós nos ajuntamos aqui, porque somos teus filhos, porque nós te pertencemos, porque nós te desejamos, porque nós queremos, porque nós desejamos ter um encontro contigo no nosso coração, no mais profundo do nosso ser. Nós desejamos também nos encontrar com os nossos irmãos e irmãs. Nós nos reunimos aqui com um propósito, Senhor, de receber de Ti a orientação, a palavra, o conforto, a cura, mas acima de tudo, para Te conhecer mais, para ouvir mais a Tua voz. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor retire de entre nós todo ódio, todo ressentimento, toda implicância, toda rixa, toda antipatia, toda vontade que às vezes vem aos corações de seres humanos como o nosso, de nos vingar, toda lascívia, todo olhar maldoso, todo pensamento voltado apenas para nós mesmos, toda falsidade da alma, para que a Tua graça, Senhor, possa se expandir entre nós, para que o Seu Evangelho possa encontrar no nosso coração raízes, para que Ele possa se firmar dentro de nós. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor se manifeste aqui nesta noite, que o Teu Espírito venha e ganhe os nossos corações, e nos traga para a realidade, nos traga para a vida, nos traga para aquilo que é verdadeiro. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude, no nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Os Estados Unidos têm uma população de quase 300 milhões de habitantes. 110 milhões de pessoas frequentam a igreja regularmente. Se as contas e as estatísticas brasileiras estiverem certas, há cerca de 30% da população brasileira frequenta as igrejas evangélicas brasileiras. Entretanto, há um número imenso, e as estatísticas também mostram que há um número imenso de pessoas convivendo nas igrejas, estando nas igrejas, extremamente angustiadas, aflitas, ansiosas, quase que desesperadas. Uma das razões para que isso e essa situação aconteça nesses ambientes chamados cristãos ou chamados evangélicos, ou eclesiásticos, ou no ambiente da igreja, está relacionado com algumas incompreensões que a gente vem acumulando ao longo da história da igreja, e algumas incompreensões que a gente vai tendo no nosso próprio coração, por não entendermos de uma forma mais clara quem é Jesus e o que é o Evangelho. Então nós vamos desenvolvendo uma espécie de bloqueios, uma espécie de barreiras, uma espécie de vendas que parece que os nossos olhos não conseguem ver com muita clareza quem é Deus e quem é o Senhor. Mas isso não é novo. Já entre os discípulos, essas situações que se parece ou parece se manifestar nesse tempo que nós estamos vivendo, já acontecia entre os discípulos. Esses textos que eu li, e ele não começa aqui no capítulo 14, ele começa em todo o Evangelho, Jesus sempre anunciando uma verdade que parece que nos nossos dias tem se perdido, não se tem compreendido. E por essa razão, por não crermos assim, não compreendermos assim,
um número imenso de pessoas cristãs e às vezes sinceras e verdadeiras não estão desfrutando o Evangelho ou desfrutando da pessoa de Deus e de Cristo como elas poderiam e como elas deveriam. Jesus, em todo o tempo que esteve aqui, enquanto convivia com os discípulos, ele fazia um anúncio básico e que os discípulos pareciam ter dificuldades para entender. Eu vim a este mundo, eu sou o próprio Deus, eu e o Pai somos um, eu encarnei, eu vou viver tudo que vocês vivem, vou passar pelas tentações que vocês passaram, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai e vou voltar para morar dentro de vocês. Os discípulos, quando ouviam isso, eles não entendiam. Às vezes eles se entristeciam, às vezes eles tentavam remover Jesus desta ideia, às vezes eles tentavam tirar essa clareza com que Jesus falava, eles bloqueavam o coração para não ouvir e não entender e não deixar essa verdade ganhar o coração deles. Alguns de nós também colocamos inúmeros bloqueios nas nossas vidas para não fazermos isso. E esses bloqueios vão sendo construídos ao longo da nossa existência. E às vezes nós não nos damos conta. Frustrações, traumas, dificuldades que a gente vai tendo na vida, vai provocando em nós determinadas reações. Algumas coisas que nos aconteceram, algumas coisas que nós fizemos, alguns erros que cometemos, tudo isso vai fazendo com que, ao invés de olharmos e crermos em Deus, nós vamos vivendo ao sabor dos nossos traumas, das nossas experiências, dos nossos problemas, conduzidos pelas marcas que estão profundas na nossa alma. Nós vamos assim bloqueando a possibilidade de crer e de ter Cristo e de desfrutar de Deus, porque as experiências, as vivências, os dramas, os problemas, os nossos pecados, nossos erros, nossas decisões, ou as coisas que nos fizeram, ou os erros dos nossos pais, ou os problemas que nos causaram, vão se tornando tão grandes que o nosso coração vai se bloqueando para o Senhor. Jesus está dizendo para eles, os reúne e diz assim no capítulo 13, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E enquanto eu morrer e ressuscitar, eu vou ao Pai, enquanto eu voltar, vocês vão ser habitados por mim. Aí vocês serão capazes de ter uma vida, muito melhor do que essa que vocês têm hoje. Vocês vão se tornar gente mais cheia de graça, porque eu vou estar habitando em vocês. Vocês vão se tornar pessoas mais abençoadoras, mais bondosas, menos ansiosas, menos desesperadas, menos inquietas. Mas eles não ouviam, eles não queriam isso, porque o coração deles estava bloqueado, eles não conseguiam entender isto. Esses bloqueios, eles provocam desespero nas pessoas, porque as pessoas passam a viver em função das suas experiências humanas, porque elas passam a viver em função das circunstâncias que as cercam, porque elas passam a viver em função daquilo que lhes acontece financeiramente, porque elas passam a viver em função de algum problema que ocorra ao seu lado, porque elas passam a viver em função daquilo que das coisas que lhe fizeram, e elas começam
a ficar angustiadas, inquietas, desesperadas. Eu sei que aqui tem alguns médicos e certamente eles no escritório deles, na consulta, eles ouvem e recebem pessoas que chegam ali e dizem: olha, eu estou sentindo umas dores, eu preciso que façam exames, e são feitos todas as espécies de exames que se possa imaginar, e nunca se descobre a doença, a enfermidade. Por que será? Há uma angústia, há um desespero, há uma ansiedade, há uma inquietação. Há gente que a gente olha para eles e diz: o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está fora, ela vai para tudo quanto é lado, ela se desespera, ela não tem paz no coração. Até costumo brincar, né? Que algumas pessoas eu digo assim: essa pessoa bebeu gasolina, não é possível, porque ele corre demais. Quando nós bloqueamos o nosso coração para o entendimento de quem é Deus, essa angústia dentro de nós vai aumentando, essas confusões dentro de nós vão nos agoniando, vão nos sufocando. Eu não sei se você já viveu essa experiência de algum momento na sua vida, você ter aquela vontade de chorar. E alguém perguntar para você: mas o que está acontecendo? Por que você está com vontade de chorar? Não sei. Ou em algum momento dentro de você vem uma raiva e você fica nervoso, e se alguém perguntar para você: você está com raiva do quê? Você não sabe explicar. Ou às vezes você tem uma reação que ela é desproporcional ao acontecimento. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: eu fiz uma coisa que eu não poderia ter feito, perdi o controle, é desproporcional. Por que será que essas coisas acontecem conosco? Por quê? Vamos ao diálogo entre os discípulos e Jesus. São alguns nesse texto. O primeiro é o diálogo de Pedro com Jesus. É muito interessante, porque Jesus começa a falar de que ele vai para um lugar, que eles não podem ir com ele, que eles não podem seguir, que eles não podem acompanhar. Aí Pedro fala: Senhor, aonde o Senhor vai que nós não podemos ir? Aonde o Senhor for, eu vou estar nessa. Senhor, eu sou capaz não só de ir pelo Senhor, mas eu dou a minha vida pelo Senhor. E se vocês observarem o texto, Jesus, ele tem uma reação assim de questionar Pedro. Fala assim: Pedro, mas você, Pedro? Logo quem? Você vai dar a vida por mim? Você? Você que eu te salvei lá, você está morrendo afogado, Pedro. Você, Pedro, esse cara todo inconstante, todo confuso. Pedro, você não vai conseguir nem ver as coisas que vão acontecer comigo, você vai tremer de medo. Você não vai resistir, Pedro. Você vai morrer. E você vai me negar antes que o galo cante. Pedro, menos. Você não vai dar a vida por mim, não, Pedro. Você é muito frágil, Pedro. Você é muito inconstante. Você não é tudo isso. Aí talvez Pedro tenha olhado para a vida dele, como eu ouço muitas pessoas às vezes, e tenha dito: eu acho que Jesus não está sabendo quem eu sou. Eu sou um cara forte. Eu sou um cara bom. Eu sou capaz, eu consigo resolver, eu resolvo essa parada, como eu já vi acontecer muitas vezes na minha vida como pastor. Certa vez eu procurei um pai de um jovem,
E nós estávamos achando que aquele jovem estava tendo uns comportamentos que ele precisava de ajuda. E a ajuda básica que nós entendíamos naquele momento é que o pai dele precisava fazer alguma coisa e pelo menos saber o que estava acontecendo com o filho dele. E resolvi então marcar um dia para ir falar com o pai. Eu fui recebido pelo pai dele com um revólver em cima da mesa. E eu falei, bom, mesmo assim eu vou falar tudo que eu sei a respeito desse jovem e vou tentar dizer para ele que ele precisa ajudar o seu filho. Aí eu descrevi a situação do jovem, o problema que ele estava vivendo. Nós estávamos achando aquele comportamento muito estranho, muito problemático. Quando ele terminei de falar, ele falou assim, meu filho? Não, pastor. E isso aí que o senhor está dizendo não acontece com o filho de um homem como eu. Eu sou um homem forte. Eu sou um homem que nunca neguei aquilo que eu sou. Meu filho não vai viver nada disso que o senhor está falando. O senhor está enganado. Meu filho não. E eu disse, olha, eu vim aqui para te dizer aquilo que nós estamos vendo, estamos enxergando. Eu vou orar para que o Senhor abra os seus olhos e também veja. E saí dali com uma sensação assim no meu coração, pensando assim, Deus fez todas as coisas, tudo. E até aquilo que Ele fez se estragou. E o próprio Deus admitiu que estragou. E disse assim, esse que se rebelou contra mim, eu vou expulsar, porque ele está estragado. Aquele pai estava se colocando de uma forma tão forte, que ele se achava melhor do que Deus, em não admitir que um dos seus filhos pudesse ter dificuldades. O diálogo de Pedro com Jesus revela isso, que às vezes nós confiamos tanto em nós mesmos, que nós não admitimos que é possível que a gente cometa erros, que a gente falhe, que a gente erre, e nós bloqueamos o nosso coração para que a obra de Deus venha na nossa vida, porque nós nos consideramos capazes, porque nós nos consideramos fortes, porque nós nos consideramos os melhores pais do mundo, porque nós nos consideramos as melhores mães do mundo, porque nós achamos que nós somos poderosos, nós achamos que nós somos os melhores pastores do mundo, nós achamos que somos os melhores crentes do mundo, nós achamos que somos as melhores pessoas do mundo, e bloqueamos o nosso coração para que Deus venha e atue na nossa vida, fechamos a nossa vida e passamos a vida angustiados, tentando resolver coisas que só Ele resolve. Aí Jesus diz assim para eles, quando eu for, eu voltarei, e eu vou receber vocês para mim, eu vou acolher vocês, que são frágeis, eu vou cuidar de vocês, eu vou entrar dentro da vida de vocês, e vou transformar a vida de vocês de tal maneira, que vocês vão ser pessoas sábias, que vocês vão ser pessoas temerosas a Deus, que vocês vão ser pessoas capazes de amar, vocês vão ser pessoas capazes de perdoar o que ninguém perdoaria, mas eu vou ser um poder dentro de vocês, capazes de abraçar a quem ninguém abraçaria. Eu vou fazer isso. Para onde vai, Senhor? Alguns pensavam que quando ele dizia isso, ele iria morrer.
ou que ele iria para a Grécia, ou que ele iria se suicidar. Mas Jesus insiste em mostrar para eles que a mente deles está bloqueada para que a obra de Deus aconteça na vida deles. O diálogo de Jesus com Tomé. Tomé, gente normal. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Para onde o Senhor vai, Senhor? Tomé queria um endereço, um lugar. Nós não sabemos para onde o Senhor está indo, Senhor. Aí Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas vocês sabem para onde eu vou. Mas, Senhor, o Senhor disse que a gente não pode ir. Então, Senhor, pelo menos o Senhor nos dá um endereço para a gente não ir. Aí Jesus explica: Tomé, não é um lugar, não é um endereço. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Sabe por quê? Porque eu estou convidando vocês para fazerem uma viagem que não é para fora, é uma viagem para dentro, é uma viagem para o coração, é uma viagem para o interior, é uma viagem para dentro da alma, não é para o lado de fora, não é para o exterior, não é eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo, não, é para dentro, é para o coração, é para a alma. E para vocês irem para dentro do coração, eu tenho que ir para o Pai e tenho que voltar. Porque vocês não conseguem ir para dentro do coração de vocês sozinhos. Vocês precisam de mim. Porque todos nós somos pecadores. Todos vocês pecaram, estão longe de Deus. E vocês precisam de mim para visitar esses porões da alma de vocês e que gera essa inquietação, gera esse drama, esse desespero, esses medos que vocês têm. O problema é que a gente aprendeu a vida inteira que esta viagem é para fora, é pelo lado de fora, é o jeito que a gente anda, é o jeito que a gente se comporta, é a roupa que a gente usa, é o jeito do nosso penteado. Eu comecei a entender o Evangelho quando eu tinha 18 anos, e desde os 18 anos o comportamento, o exterior é que era medido, é que dizia se a gente era um filho de Deus ou não, dava um bom testemunho ou não. Quando eu me converti, eu tinha os cabelos grandes, compridos, e eu fiquei 6 meses indo na igreja, e amando, apaixonado por Jesus, lendo a Bíblia, e lia, e desfrutava de Jesus, e orava, e me reunia com os meus amigos, ia na igreja todo domingo, ia nas praças, falava de Jesus, ia na igreja. Aí um dia, um amigo meu falou: Naamã, você precisa cortar o cabelo, senão a turma não vai entender você. Aí eu cortei o cabelo. O pastor, gente boa de Deus, foi lá na frente da igreja e falou: irmãos, estamos recebendo agora, ganhando mais um irmão em Cristo Jesus, é o Naamã. A vida inteira foi assim. Aí nós medimos a nós mesmos e aos outros pelo jeito da roupa, pelo cabelo, se vê televisão ou não vê televisão, se ouve música do mundo ou não ouve. E nós não compreendemos que a viagem é para dentro, a mudança é no coração, a mudança é aqui dentro. E quando muda aqui, o resto muda, sem esforço, sem briga, sem confusão, sem pressão. E Jesus responde para eles assim: eu sou o caminho. E eles ficam confusos. No pensamento grego, o caminho era um jeito de viver.
No pensamento hebraico, o caminho era uma ascese. Para ir para Deus, você tinha que cumprir os regulamentos da lei. Era o caminho. Para Jesus, o caminho é uma pessoa. É Ele. Ele é o caminho. Ele é o jeito de viver. Ele é a forma de viver. Aí ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Andar com Jesus não são essas expressões externas. Andar com Jesus não é vir ao templo. Interessante, nós estamos aqui reformando o templo. Isso é muito bom, isso é necessário. Mas eu tenho certeza que na nossa cabeça, e de muitos que estão aqui, acham, e podem estar achando ainda, que esse lugar aqui é a casa de Deus. Isso porque a gente ouve isso. A nossa linguagem foi sendo confusa. Mas a própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mão humana. E Jesus diz assim: o único templo que existe na terra são vocês. Porque se vocês me amarem e me obedecerem, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Agora, eu vou morar dentro de vocês. Mas nós estamos vivendo, e talvez chegue um dia, ou um determinado dia, que você diga: não, hoje eu não pequei, porque hoje eu consegui passar o dia sem cometer nenhum pecado que pudesse ser visto pelos outros. Mas no seu coração pode ter havido pecados. É por isso que alguns ficam se achando mais santos do que os outros. Porque se eles cumpriram determinadas regras externas, ou fizeram determinadas coisas do lado de fora, eles se sentem mais crentes que os outros, ainda que o coração deles esteja bloqueado para Deus, ainda que haja raiva, rancor, ansiedade, mágoa, amargura. Se eles passaram um dia tudo certinho, aí eles dizem: graças a Deus, hoje eu não pequei, estou melhor do que os outros. Mas a alma está apodrecida, o coração está amargurado, porque ele não está entendendo quem é Jesus e o que é o Evangelho. Eu sou a vida. Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão da verdade, de novo, para os judeus, a verdade era não mentir. Para os gregos, a verdade era filosofia, era uma forma de encarar a vida, de provar, era uma coisa matemática, filosófica. Para Jesus, a verdade era a luz. Era onde ele está, as trevas se dissipam. Aonde ele está, o coração não se turba mais. Aonde ele está, as trevas não existem mais. Quando ele se apresenta, os pecados se manifestam. Quando ele se apresenta, a gente perde o medo de dizer: Senhor, errei, sou frágil, sou limitado, sou pecador, preciso de Ti. Quando ele se apresenta, nós vemos a luz. E ele traz luz sobre as nossas angústias. E aí nós começamos a encarar essas angústias pela verdade. Olhamos para essa luz para o nosso coração e dizemos: isto é pecado. Olhamos através do Senhor e dizemos: essa amargura que está em mim é pecado. Senhor, cura, trata, conserta, muda, arranca isso do meu coração. E aí as nossas inquietações vão desaparecendo da nossa vida. Eu sou a vida. Para alcançar a vida eterna, pensavam os judeus que eles precisavam fazer determinadas coisas para agradar a Deus. Para os gregos, alcançar a vida
Era uma questão de você ir conseguindo cumprir determinados graus e níveis de conhecimento. Tinha um sentido moral, tanto para os gregos quanto para os judeus. Para Jesus, era a presença dele dentro de nós. Isso é vida. Nós somos paranaenses, né? Eu sou mineiro, mas me considero um paranaense. O Paraná é um estado lindíssimo. E uma das coisas mais impressionantes que a gente tem aqui no nosso estado são as cataratas do Iguaçu. Mas mais exatamente Itaipu me impressiona muito. É uma obra que daria para fazer 350 maracanãs, sem precisar gastar o dinheiro que estão gastando em um. Ela tem, a quantidade de água que tem lá é 35 vezes mais do que a que existe na Baía da Guanabara. E se você for a Foz do Iguaçu ou for a Itaipu, e eu aconselho a todos vocês, especialmente os paranaenses, que visitem. Você vai ver 18 turbinas. Uma delas tem um vertedouro. Aquele vertedouro, conforme a posição que você está, ele faz um arco-íris, é um lugar lindo. Fica belíssimo, conforme a posição do sol e a posição que você está. Se aquele vertedouro for fechado, aquela barreira que segura aquela água, desaba, derruba toda aquela barreira e as águas vão invadir a Argentina. Tem muita gente maldosa que torce para isso acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é que água é vida. E não há quem controle a água. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, e vida que se espalha, e vida que vaza, e vida que vaza pelos poros, vida que vaza pela linguagem, pela fala, pelo sorriso, pelo abraço, pelas ações. Eu vim para que vocês tenham vida, rios de água viva fluirão desta vida, daqui da terra, para a eternidade. E quando você está cheio desta vida, quando você desbloqueia a sua mente, quando você abre o seu coração para Ele, quando você vive essa realidade, o seu coração se acalma, e a angústia deixa de existir, o desespero deixa de existir, a inquietação, a ansiedade, ela vai desaparecendo cada vez mais, porque cada vez mais a água da vida vai estar em você, e acobertando a angústia, a tristeza, e elas param de se manifestar na sua vida, e passa a se manifestar a vida de Cristo em você. Eu vim para que vocês tenham vida, e eu vou morar dentro de você, e um ser humano habitado por esse Deus, que é o Criador de bilhões e bilhões de galáxias, não pode viver nesse desespero, e sendo conduzido pelos dramas, pelas tragédias, pelas circunstâncias, pelo que os pais fizeram, pelo que as pessoas fizeram, porque agora há um Deus vivo que habita o seu e o meu e o nosso coração, e é Ele quem nos conduz por lugares pacíficos, verdejantes, belos e pacificadores. Ele diz mais: eu me manifestarei a vocês e não ao mundo. Então os discípulos ficaram meio desesperados. Senhor, mas como o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? É porque eles pensavam como nós pensamos. Nós achamos que as manifestações de Jesus têm que ser para o mundo,
tem que ser um show, tem que ser um espetáculo, tem que ter essas coisas todas que a gente está vendo acontecer por aí. Ele diz assim: não, eu vou morar dentro de vocês, e vocês vão ser pessoas capazes de amarem uns aos outros, e à medida que vocês se amarem, o mundo vai me ver dentro de vocês e entre vocês, porque nisto o mundo me conhecerá, se vos amardes uns aos outros. Essa é a manifestação de Deus. Como pode você ser habitado por Jesus e você ter lá na sua família uns ambientes pesados, complicados, de briga, de intriga, de confusão, de aflição? Que manifestação de Jesus é esta? Como é possível haver uma manifestação do Senhor numa comunidade, num grupo de pessoas que se odeiam, que não se querem bem, que não são capazes de perdoar, que não são capazes de virar a página, que não são capazes de ir para frente? A manifestação de Deus se dá através do amor uns aos outros. E não sou eu que estou dizendo, é Ele quem diz. É assim que o mundo vai conhecer quem é Jesus. Eu encerro dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, amém? Vocês creem em Deus? Amém. Aí Jesus disse assim: crede em mim também. Vocês creem em Jesus? Amém. Foi essa pergunta que Jesus fez, porque alguns de fato creem em Deus, mas a mente deles está bloqueada para receber e viver a vida de Jesus. Hoje, eu queria fazer uma oração com vocês. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não fuja da realidade. Tem algo aí no seu coração te angustiando? Tem algo te incomodando? Tem alguma coisa aí no seu passado que te massacrou, que te achatou, que fez você passar por vergonha, que te humilhou? Não permita que isso impeça a você de abrir o seu coração para Ele. Supere isso agora, em nome de Jesus. Abra sua vida para Ele. Não mate essa viagem que o Senhor quer fazer com você para dentro do seu coração. Uma viagem para dentro, para curar. Nós queremos soluções do lado de fora. Elas não existem. Por isso que a gente bloqueia a possibilidade de ir para dentro. Não tenha medo. Você não vai sozinho. Ele está com você. Se hoje o Senhor de alguma maneira falou com você, se hoje você está dizendo assim: eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Se você hoje enxergou alguns desses bloqueios que estão impedindo você de abraçar essa viagem para dentro do coração com Deus, pecados, problemas, passado, se você enxergou esses bloqueios nesta noite, eu quero te convidar para você vir para Ele.
Se o coração, apesar de algumas coisas do lado de fora já estarem resolvidas, mas se o coração continua inquieto, com medo, com vergonha, com tristeza, com ansiedade, se você hoje quer que o coração seja largado, eu quero te convidar para você se juntar a mim e orarmos ao Senhor. Eu vou te convidar para você ficar em pé enquanto nós cantamos essa música. Se você quiser vir aqui orar e dizer: Senhor, há coisas aqui dentro de mim que o Senhor conhece, o Senhor sabe. Tira isso, Senhor, para que eu possa desfrutar mais dessa vida contigo, para que a ansiedade, o medo desapareça da minha vida a cada instante, a cada dia. É um respirar. Se você quiser, se há algo te angustiando, algo te entristecendo, algum medo, algum temor, alguma tristeza, eu peço que enquanto cantamos você venha aqui. Nós vamos orar juntos. Eu vou me juntar a você, porque Deus continua trabalhando o meu coração. Ainda há em mim temores, ainda há em mim medos, ainda há em mim tristezas, mas eu tenho cada dia consciência de que sou habitado por Jesus, e com Ele é mais fácil essa jornada, é mais bela, é mais bonita, é mais saudável. Senhor, aqui estão os teus filhos, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe tudo que eles já viveram, tudo que eles já passaram. O Senhor sabe todas as marcas que eles têm na alma deles, as lembranças de tantas coisas que os marcaram e quem sabe os está impedindo de desfrutarem dessa vida saudável, gostosa, boa, de desfrutar da tua presença no coração. Senhor, em nome de Jesus, nos juntamos a esses teus filhos para te dizer que temos em nós fragilidades, que temos medos, que temos temores, que temos tristezas, que nos envergonhamos ou fomos envergonhados, mas confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que ainda que sejamos assim, o Senhor, na Sua graça, na Sua bondade, resolveu morar dentro de nós. Oh Senhor, te damos graças e nos ensina a desfrutar dessa tua presença em nós. Por isso nos ensina a respirar a tua presença, nos ensina a orar, nos ensina a dizer para ti o que sentimos e ouvir de ti o que precisamos fazer. Trabalha o coração desses teus filhos aqui, ó Pai. Trabalha as nossas vidas. Retira de nós os nossos medos, medos do futuro, medos de que venham acontecer coisas que nos aconteceram no passado e que nos machucaram, temores. Senhor, em nome de Jesus, acalma o nosso coração, gera em nós uma confiança, um descanso, um prazer de descansar na tua presença. Que o nosso coração não tenha sombras, que no nosso coração não haja dúvidas, mas que haja essa convicção da tua presença em nós. Abençoa-nos, ó Pai, e guarda-nos no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus, pela palavra que foi nos dada desde o início com as músicas e depois com a palavra que foi pregada. Obrigado, Deus Pai, porque
a tua fidelidade nos acompanhou durante todo esse dia. E obrigado, Espírito Santo de Deus, pela iluminação que o Senhor nos concede, de entender e abraçar em fé aquilo que nos é ensinado. Obrigado, Santa Trindade, pela tua presença no nosso meio. E nós te adoramos, Deus que é santo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui presente, hoje e sempre. Amém e amém.